Quando Deus quer te mudar para a próxima dimensão, Ele não vai mudar você de roupa, te mudar de mesa. Graça e paz a todos. Meu nome é Tiago Eliseu. Nós estamos aqui com um novo quadro do canal do pastor Jackson Marques. E olha o homem aqui. Fala, pastor. Tá nós aí, ó. Como tá as coisas? No pão e mesa. Mesa Cash. Ah, agora é nós, hein? E É, aí, Tiagão? que prazer. Que Prazer honra. meu, mano. Tiagão é meu cunhadão aí, ó. A gente conversando, esse bate-papo. Terceira vez. Gostou demais. Os bastidores, ninguém sabe o que tá rolando. É verdade. A equipe, ó. Nós temos uma equipe aí muito boa nos acompanhando. Obrigado aí, né, por todos vocês. Pastor, é isso aí. Vamos pra cá, né? Top. Pastor, começar aqui, fala pra nós. Qual é o texto bíblico, a mensagem bíblica que tem te acompanhado aí nos últimos dias? Que pergunta, hein, Thiago? Uau, que pergunta. Então, mano, nesses últimos dias, assim, uma das coisas que mais tem falado no meu coração, na verdade, sim, são muitos textos, né? Não tem como eu falar assim, eu vou centralizar em um texto apenas, esse texto é o texto que tem discorrido no meu coração. Sim. Mas, se tratando, assim, de Bíblia, talvez o texto, assim, que mais tem falado no meu coração, eu estava com o João esses dias comentando sobre a questão da murmuração. Os hebreus saíram do Egito, Deus atravessa o mar com eles, eles chegam do outro lado e eles começaram a reclamar. Começaram a questionar por causa do alimento. E aí, do Egito até Canaã, era um caminhado de 40 dias. Sim. Como eles reclamaram tanto de 40 dias, Deus colocou essa extensão de 40 anos. E é engraçado, Jesus também teve no deserto, só que o deserto de Jesus durou 40 dias. Por que um deserto é 40 anos e o outro é 40 dias? Porque quando você murmura, a murmuração prolonga o processo. E quando você é grato, Deus parece que abrevia esse processo. Então, moral da história. Talvez muitas pessoas estão passando pelo processo tão longo, Sim. elas não saem do processo porque elas vão sair da murmuração. Qual a diferença do porco para a ovelha? É que a diferença do porco para a ovelha não é quando eles nascem, mas é quando eles morrem. Porque quando a ovelha nasce, ela celebra. Quando o porco nasce, ele também celebra. Mas quando o porco morre, ele grita. E quando a ovelha morre, ela se cala. Não tem murmuração, a ovelha não reclama quando ela morre, entendeu? Então, eu acredito muito que a murmuração é uma intercessão diabólica. Quando você murmura, você abre um portal para demônios. Mas quando você celebra, o céu se move. Uau, peguei. Também vai. Quando você celebra, o céu se move. Cara, as pessoas reclamam tanto da vida que no final da vida eles não têm de que reclamar, eles reclamam de si mesmo. E aí, de repente, o cara não tem não tem uma esposa, mas o cara tem saúde. O cara não tem um bom emprego, mas o cara tá bem com Deus. O cara não viaja, não tem dinheiro no bolso, mas ele tem fé na alma. Sim. Entende? Então, às vezes, Deus não pode dar o que você ainda não tem, porque você ainda não é grato pelo que já tem. Quando você celebra o que tem, Deus te dá o que você não tem. O cego está à beira do caminho pedindo esmola. Sim. Ele não está reclamando que ele é pobre, ele não está reclamando que ele é cego, ele só está clamando. Por que as pessoas não abrem visão? Porque ao invés delas clamarem, elas reclamam. Uau, é verdade, faz sentido. Clamar, reclamar. Quando você reclama, a visão fecha. Quando você clama, A visão abre. a visão abre. Isso daí, João. Uau. Então, muitas pessoas vão permanecer cegas porque elas ainda não usaram a arma do clamor. Deus não responde a questionamentos, Deus responde a fé. Se você usar a fé, Deus responde, mas se você usar o questionamento, ele se cala. Embora até Deus em silêncio, ele continua falando. Uau, uau. E você acha que essa é uma maneira que Deus realmente fala com muitas pessoas? Deus falando em silêncio? Então, o silêncio é uma habilidade de que poucos têm de ouvir Deus. Por quê? Deus fica 400 anos em silêncio. 400 anos em silêncio. Mas só que quando você tem intimidade com Deus, até em silêncio ele pode falar. Porque silêncio também é um nível de resposta. Silêncio. Por exemplo, quando Jesus esteve na cruz, o céu ficou em silêncio, a terra ficou em silêncio, o Pai ficou em silêncio, mas Jesus estava confiante. Porque o silêncio faz parte do processo. Eu sempre vou usar essa linguagem. Em dias de aula, o professor fala. Em dias de matéria, o professor verbaliza, ele explica, ele fala sobre ciência, matemática, mas no dia da prova, Ninguém fica em silêncio. ele fica em silêncio. Mas engraçado, ele está em silêncio, mas ele não saiu da sala. Entendi. Então o fato de Deus não estar falando não significa que ele esteja ausente. É melhor Deus em silêncio, mas presente, do que os homens falando com Deus ausente. Deus pode estar não falando nada, mas não significa que ele esteja ausente. O silêncio de Deus também fala. O silêncio de Deus também é resposta. É a resposta. Gostei. O silêncio de Deus também é a resposta. É isso aí. É isso aí. Então, se você está passando por um processo que você precisa de uma resposta, o silêncio de Deus
também é resposta. Deus fala tudo. E ele fala, e outra coisa que é engraçado, tudo ouve. Nós precisamos colocar isso muito na cabeça, tudo ouve. O Josué falou com o sol parou, o sol ouviu. A lua deteve, ouviu. Você tá aí? Deus falou com os corvos para levar pão para Elias, os corvos ouviram. Sim. Deus mandou o peixe vomitar Jonas, o peixe, tudo ouve. O problema é que nós não estamos falando. Aí quando Ezequiel está no meio de um vale de ossos, não é os ossos que falam para o profeta. É o profeta que vai falar com os ossos. Ah, eu peguei. Você tá aí? Então o que acontece? Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Tem voz que você está ouvindo que você deveria silenciar. O problema é quando você está silenciando voz que você deveria ouvir. O profeta tem que abrir a boca e profetizar. E isso é rico. Porque quando o profeta está falando, vai começar uma restauração. A restauração não começou pelos ossos, começou pelo profeta. Porque toda vez que Deus vai trazer vida, ele não começa pela parte que morreu. Ele começa pela parte que sobreviveu. Entendeu? Então, por exemplo, a Eva está dentro do jardim viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro está morto no sepulcro, mas ouviu a voz do cordeiro lá em cima. Uau. E reviveu. Não tem a ver com onde você está, mas tem a ver com a voz que você está ouvindo. Entendi. Não tem a ver com ouvir a voz da internet, ouvir a voz do presidente da República, mas tem a ver com aprender a ouvir a voz de Deus. Infelizmente, Thiago, a igreja brasileira aprendeu a falar com Deus e é lindo, temos que orar mesmo. Mas nós precisamos entrar num novo nível que é aprender a ouvir. Uau, peguei. É a porta de informação. Viu? Você acha que então a gente fala mais do que ouve? Cara, nós temos 2 ouvidos. É ou não é? E temos uma boca. Sim. Deus já definiu tudo. Sim. Não é o quanto você fala. Mas é o quanto você ouve. É o quanto você ouve. Você ouve e obedece. É isso aí. Porque o sábio não é sábio pelos níveis de palavras que ele fala, mas é o nível de intensidade que ele está pronto a ouvir. A audição é uma porta de entrada. Entendi. E a fala é uma porta de saída. Entendi. Primeiro eu ouço a voz de Deus, depois eu falo com os homens. Entendi. O problema é que eu estou querendo falar para Deus aquilo que eu estou ouvindo de todo mundo. Quando na verdade eu deveria falar para todo mundo aquilo que eu estou ouvindo. De Deus. Quando Deus fala, ele me cura, sim. E o povo fica na murmuração no deserto justamente por isso. O povo não ouve, mas o povo fala. A murmuração fala mais alto do que o povo, do que Deus está falando. Boa. Aqui é boa, repete isso aí, boa. A murmuração às vezes fala mais alto do que a voz de Deus, porque o nosso coração, na verdade, quer ouvir aquilo que nós queremos ouvir, né? Uau. Da parte do Senhor. Muito boa. Legal. Eles estão ali rodando 40 anos, circulando, cara. Quando Moisés abre o mapa, Deus abriu o mapa através de Moisés, não abriu para Moisés. Abriu para uma geração. Sim. Que os jovens estavam vindo atrás. Sim. Então toda vez que Deus te dá uma chave, não tem a ver com você, tem a ver com a sua descendência. Sim. Quando a Bíblia diz lá que da semente da mulher eu levantarei um, e tu lhe ferirás o calcanhar não fala do pé, o calcanhar fala das próximas gerações, porque o calcanhar não está na frente, o calcanhar está atrás. Entende? Então, essas próximas gerações têm a ver com os profetas, com a lei, até chegar em quem? Jesus. Entendi. Que é a geração que estava de vir. Então, quando você entende que o silêncio de Deus pode curar você da murmuração, conectei agora os dois. O silêncio de Deus pode curar você da murmuração, a ponto de que é melhor esperar ouvir a voz de Deus do que precipitar e eu falar a minha própria voz. Talvez eu possa estar estragando o meu processo, porque ao invés de eu estar em silêncio no momento do processo, eu estou falando. A gente reclama do sol, reclama da chuva, reclama do pastor, reclama do horário, reclama do presente, reclama do salário, reclama do dinheiro. No final das contas, a gente está cego, porque a gente não aprendeu uma palavra chamada gratidão. Uau, é verdade. É verdade. E ultimamente a gente tem ouvido muito, está muito conectado com tudo que a gente tem ouvido sobre gratidão. Você acha que a gratidão também é uma maneira de mover a mão de Deus? Claro, claro. Por quê? Primeiro, me fala uma pessoa na Bíblia que foi ingrato e foi promovido. Deus não promove ingrato. É verdade. A gratidão não tem a ver pelo aquilo que você fez comigo. A gratidão tem a ver com o meu coração em relação a você. Entendi. A gratidão é o crachá do caráter. Entendi. Quem não é grato nunca celebra. Jesus cura 10 caras, 10 homens leprosos. Os 10 estão com a mesma doença. Sim. Quando Jesus chega na aldeia, os 10 leprosos não saíram da aldeia para Jesus entrar. Foi Jesus que entrou na aldeia para a lepra deles. Saiu. E aí, eles estão dentro de uma aldeia, todos leprosos, esperando a morte, porque naqueles dias a lepra matava todo mundo. Eles estão dentro da aldeia, que era um lugar pequeno. As aldeias daqueles dias só tinha uma entrada. Sim.
Eles estavam esperando a morte. Mas naquele dia, Quem chegou foi ela. Uau. a vida chega, e aí quando eles olharam para Jesus, de longe o texto diz assim, ó, e todos olharam para ele. Mas esses vezes não tinham lepra? Sim. Todo mundo estava leproso. Nenhum ficou olhando para a lepra do outro, porque na presença de Deus todos têm lepra. Todos nós temos um porém. Então qual é o problema? Por que muita gente não é curada? Porque ao invés de olhar para a cura, fica olhando para a lepra do outro. Uau. A gente está mais apegado com quem caiu do que com quem Deus levantou, com quem está dando errado do que com quem está dando certo. A gente já consegue ficar mais focado em quem está afundando do que quem Deus está levantando. Então, a gratidão é linda, porque isso é forte, hein? Os 10 foram curados. Os 10 foram curados. Jesus curou os 10. Sim. Por que ele curou os 10? Porque ele tem um nível de cura que não tem limite. Porque só tinha 10 lá, que se tivesse 1000, ele curava os 1000. Uau. Os 10 saíram, foram apresentar a oferta que Moisés ordenou, que essa da oferta é engraçada. Levítico 13, tinha que matar um pombo, cortar a cabeça de um pombo, pegar um pombo vivo, o outro morto, e derramar o sangue do pombo morto sobre o pombo vivo e soltar ele. Sim. Quando alguém viu um pombo sanguentado, falava, ixi, alguém foi curado de lepra, que era a oferta que Moisés ordenou. Só que não tem um texto na Bíblia falando que quem foi curado de lepra nos tempos antigos. Mas nos dias de Jesus, toda hora alguém viu um pombo ensanguentado. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ou seja, ele tem esse poder. E aí, quando os 10 foram curados, ele mandou apresentar a oferta. O texto diz que só um volta. Olha o poder da gratidão. Quando esse voltou, o texto diz que ele dobrou o joelho diante de Jesus, reconhecendo. Jesus, quando ele queria ser curado, ele clamou de longe. Tem misericórdia de nós, plural, reino. Sim. Mas quando ele voltou agradecendo e glorificando. Sim. Quando ele veio para ser curado, ele pediu. Mas quando ele voltou agradecendo. Jesus virou para ele assim, ó, não foram os 10? Foram. Onde estão os 9? Ele não sabia. Por quê? Você nunca vai saber o endereço de quem é ingrato. Não se dá para saber o resultado de quem é ingrato. Aí Jesus virou e falou para ele assim, ó, a tua fé te salvou. Sim. Mas peraí, todos receberam a cura, mas só um recebeu a salvação. Os 9 receberam a cura, top, mas foram embora. O que retornou? Só ele. Recebeu a cura, mas também recebeu a salvação. Por que ele recebeu a salvação? Além da gratidão, ele voltou para o Salvador. Ele reconheceu. É isso aí. Ele voltou para o Salvador e reconheceu. Precisamos voltar para Cristo. As pessoas estão mais focadas em voltar para a placa da igreja do que para Cristo. O centro da igreja é Jesus. A igreja só existe por causa dele, irmão. É verdade. Não tem a ver com a sua placa, tem a ver com ele. Uau. Uau. Sentido. Uau. Vamos para cima? E eu acredito que sobre a gratidão. A gratidão, ela é uma oração que poucos ouvem. Que só ouvem, quem ouve na verdade é Deus. Uau. Essa gratidão, ela faz com que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, certo? Eu acredito assim. Você acredita que Davi estava sendo grato enquanto cuidava das suas ovelhas? Por isso que as bênçãos do Senhor alcançou Davi ali no pasto? Então, quando Davi é pastor de ovelhas, ele não sabia que Deus estava treinando ele para ele ser pastor, que era da nação de Israel. Sim. Então, quando ele vai para o campo de batalha, que os irmãos dele perguntam para ele assim, por quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Sim. A primeira resposta que Davi faz não é debater. Ele fala assim, ó, deixei um guarda lá e desviou dos seus irmãos. Por que ele desviou e não foi para o combate? Porque, primeiro, a discussão é uma distração para te destruir. Sim. Você enfraquece quando você discute. Faz sentido. Segundo, ele vira e fala assim, ó, deixei as poucas ovelhas lá. Tudo bem, Thiago, é poucas, mas é ovelhas. Você não acha melhor ser pastor de poucas ovelhas do que ser um pastor de muitos bodes? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É poucas, mas é ovelhas. Com certeza. E terceiro, ele demonstra a gratidão de cuidar das ovelhas quando ele sai, mas não deixa elas sozinhas. Verdade. Porque o maior sinal que você pode revelar que ama alguém é cuidando. É verdade. Por isso que quando Jesus subiu, ele não deixou a igreja só, trouxe o Espírito Santo para fazer o papel de cuidar, consolar e guardar a igreja. Ou seja, ele nos ama tanto que até depois da partida alguém ficou para nos guardar. Você está aí? Uau. É verdade mesmo. É. Eu tinha pensado por esse lado. Cara, a Bíblia é tão rica, né? Eu estava passando aqui agora, estava falando sobre a Torre de Babel, o texto do João. João. O que eles queriam fazer? Uma torre para querer chegar até os céus. Sim. Eles queriam fazer uma torre para querer chegar até os céus e não subiram. O texto diz assim, que Deus desceu lá. Sim. Eles queriam uma torre para subir, mas não conseguiu subir. Mas Deus desceu. Por quê? Entre céus e terra, a terra tem limite e os céus não têm. Sim.
Eles não conseguiram chegar até os céus, mas os céus conseguiram chegar até a terra. E quando Deus desceu, a primeira coisa que Deus fez, mudou a linguagem deles. Entendi. Porque toda vez que Deus quer te mudar de nível, a primeira coisa que ele vai mudar é as suas mesas. Quando Deus quer te mudar para a próxima dimensão, ele não vai mudar você de roupa, ele não vai mudar seu relógio, ele vai te mudar de mesas. E segundo, quando Deus muda a sua linguagem, é porque ele está querendo fazer com que você mude de certos ambientes. Certos ambientes não vai adequar a linguagem que você tem hoje. Eles não suportam o que você fala. Por isso que eles não mataram Jesus pelo que ele fez. Matou Jesus pelo que ele falou. Sim. Porque pessoas rasas não podem pronunciar palavras profundas. Então, Deus pode estar mudando a sua linguagem de hoje só para mudar você de ambiente amanhã. E outra coisa engraçada. Essa é pesada, hein? Posso falar? Lá vem, manda. Eles pegaram barros e fizeram tijolos para construir uma torre para chegar até o céu. Deus não aprovou. Por quê? Eles pegaram o barro, fez o tijolo ou tijolos, e a Bíblia diz que eles colocaram fogo. Sim. E queria fazer a torre. Por que Deus não aprovou? Porque o barro é a essência do homem. Quando Deus foi formar Adão, Deus desceu e pegou o barro. Sim. O que eles estavam querendo fazer? Pegar o barro, fazer o tijolo, queimar o tijolo para virar a escada para subir. Dois problemas. Primeiro é que tem gente querendo subir, mas querendo subir queimando os outros. E... Meu Deus, calma aí. Repete essa pra gente, por favor. Hein, João? Hein, Thiago? Essa foi forte. Quando nós queimamos pessoas para subir, a gente não sobe, a gente desce. Tem gente querendo subir, mas queimando os outros. Anota, não vai subir. Eu acredito. Deus não promove pessoas desleais. Eles queimaram tijolos para subir, Deus não vai subir. Agora, engraçado. Quantos tijolos eles fizeram para subir? Não sabem, né? Não faço ideia. Não tem nem noção. Agora, engraçado. Eles fizeram vários tijolos para querer chegar até os céus e não chegou. Mas quando Jacó pegou uma pedra, ele colocou e colocou a cabeça, a Bíblia diz que ele viu uma escada e os anjos está aí, os anjos subiam e desciam, ou seja, eles com vários tijolos para chegar até os céus e não chegou. Jacó com uma pedra fez o céu chegar até ele. Porque Deus não trabalha com forma, ele trabalha com formas, né? Então, se você pegar 300 mil tijolos, todos são iguais. Sim. Mas se você pegar uma pedra, você nunca vai achar outra igual. Porque Deus não trabalha com forma, ele trabalha com formas. Cada uma vai ter o seu formato. Uau. Cada um tem Uau. Cada um tem a sua guerra. Pegou aí? Uau. Cada um tem o seu formato. Cada um tem o seu formato. Deus fala com cada um de um jeito diferente. Não tem como eu comparar minha vida com a sua sem querer passar pela sua luta, pela sua guerra. Qual que é o recado que você deixa pra nós, assim, para enfrentar esse tipo de batalha? Pra gente poder seguir no caminho certo, no rumo certo, na direção de Deus. Cara, eu sempre vou dizer que as maiores batalhas que nós temos são as internas. Sim. Sabe o que mata a nossa geração hoje? Chama-se preocupação. Verdade. A gente é muito preocupado. E você sabe que a preocupação, ela é uma ocupação precoce. Pré vem de primeiro. Sim. A preocupação é só uma ocupação da mente. Sim. Quando você está ocupado, não é a sua mão. Quando você está preocupado, não é a sua mão que está ocupada. Entendi. É a sua mente. Você está aí? Sim. Quando você está preocupado, sua mão está vazia, seu coração está vazio, seus pés estão vazios, mas a sua mente. E você sabia, isso é muito forte, nem ia falar isso, mas eu vou falar. E você sabia que para sairmos de certas batalhas, talvez a maior ferramenta que existe é a que nós menos usamos, a arma chamada descansar. Como assim, Jairson? Os discípulos estão no meio do mar, o vento quase virando o barco de cabeça para baixo, quando eles olharam para Jesus, Jesus dormindo. Fala sério, mano. Ou os discípulos não confiavam, ou Jesus estava tão ligado no céu que falou, deixa eu dormir aqui. Quem dorme na tempestade, irmão? O barco virando de cabeça para baixo. Mas e se eu te falar que Jesus não estava dormindo? Não. Aquele dia não foi um dia de sono. Aquele dia foi um dia de matéria. Aquilo ali era uma aula do reino. Como assim, Jacques? Porque ele dormiu no meio do pesadelo. Sim. A morte querendo... Se o barco vira eles, iam morrer, ué. Aí um dia lá em Atos 12, quando o Pedro estava preso, Herodes falou, vamos apresentar o Pedro depois da Páscoa. O povo ia matar ele. O povo ia pedir para matar o Pedro. Quando o anjo desceu na cadeia. O Pedro, o que você está fazendo aí? O Pedro estava dormindo. O anjo teve que acordar ele. Moral da história. Por que o Pedro está dormindo? Aprendeu com o professor. Sim. Um dia eu estava no meio de um barco. As águas sacudiu o barco. Quando eu olhei para o mestre, o meu professor dormindo. Aprendi com ele em meio de tempestades.
Tudo que eu preciso aprender é descansar. Uau! porque quem ora confia, quem confia descansa. Uau, No quem meio da ora confia, tempestade, quem confia descansa. no meio da tempestade, o que eu preciso aprender é descansar. Nós não descansamos. Descansa. A gente é aflito, mano, com amanhã, com as contas, e o diabo rouba o nosso sono. É verdade. 3 fases do dia. 8, 8, 8. 8 você descansa, 8 você trabalha Sim. e 8 você desfruta. 8, 8, 8, 3 vezes 8, 24. Só que o trabalho, o inimigo não interfere. Sim. O desfrutar, o inimigo interfere, mas não muito. Mas o descansar. Sabe por quê? Se ele roubar o seu descanso, você não produz bem no outro É dia. verdade. O sono é tão importante, que para Deus formar Eva, Deus tem que fazer Adão dormir. Uau. Porque talvez Deus ainda não construiu uma outra parte do seu ser que você ainda não aprendeu. A descansar. Uau! E a nossa geração, nossa geração não, nós como um todo, a gente sofre muito por coisas que nem aconteceram e podem nem acontecer. É forte. Entende? E acho que é isso que hoje está minando e roubando a nossa mente. Acho que Satanás ele tem atuado bem nesse campo. A gente sofrendo por coisas que ainda vão acontecer ou que não vão acontecer. E o que você pode falar sobre a gente descansar mesmo nossa mente, deixar nossa mente ligada em Deus, para poder seguir a nossa vida diariamente? Tiagão, hoje, mano, cara, isso é muito forte, porque a ansiedade é o que nos faz vivermos coisas que está fora da estação. Sim, Por quê? No inverno você não pode vestir roupa de verão. sim. E no verão você não usa roupa do inverno. Porque cada estação tem a roupagem. E nós, quando estamos ansiosos, a ansiedade. Por que Jesus falou? Não andeis ansiosos. Por que ele disse para não andar ansioso? Ele não está falando andar, ele não tem a ver com os seus passos. Sim. O andar ali quer dizer não vivei ansiosos. Porque quando você está ansioso, você não come, você não dorme, você não medita e você não concentra. A ansiedade rouba toda a sua concentração. E não permita que a ansiedade roube a sua oportunidade. Tem oportunidades que foram roubadas ou pelo medo ou pela ansiedade. Entende? Então a mensagem fica: Jesus, que foi a pessoa que mais falou sobre a questão de paz e tranquilidade interna, talvez está dizendo para muita gente agora que o que o Tiago falou aqui, que é muito relevante, de 100%, 95% que você está pensando, de preocupado com amanhã, nem vai acontecer. Você está tenso à toa. No final você descobre: poxa, eu fiquei preocupado à toa. No final, nem aconteceu aqui. É verdade. Então a sua cabeça, a minha cabeça precisa estar inclinada na palavra. Para de ler a Bíblia para tirar coisa dela. E vai ler na Bíblia para ela tirar coisa de dentro de você. Você não pode mudar o que está escrito aqui dentro, mas o que está aqui dentro pode mudar tudo que está aí dentro. Jacó colocou a cabeça na pedra para dormir, não foi? Sim. E dormiu bem, não foi? Eu não conseguiria dormir. Cabeça numa pedra, ele dormiu. E aquela pedra representa Cristo. Uau. Então, quando você estiver com problemas, coloque a sua cabeça em algo que te gere conforto. Jesus colocou a cabeça numa almofada, enquanto Jacó colocou a cabeça numa pedra. Os dois conseguiram dormir. Porque a pedra nos dias de Jacó representava Cristo. E a almofada nos dias de Jesus representa. Nada traz mais conforto para nós do que a palavra. Só que a gente acorda de manhã, a primeira coisa, a gente quer pegar o celular para ver as notícias do dia, a gente vê, nossa, meu Deus do céu, o avião caiu, meu Deus do céu, aconteceu isso, isso, isso. No final das contas, a gente está murmurando. Eu estava falando uma aula aqui mais cedo, né, João? Que a gente acorda, as primeiras informações do dia pode determinar como será o fim do dia. É verdade. E não é questão de positividade, Sim. mas é questão do que Jesus fez e que o próprio Deus fez, construiu tudo pela palavra. Haja, haja, haja. E a Bíblia diz assim, e quando ele falava haja, as coisas iam brotando e disse, e terminou e foi o dia bom. E disse, e Deus gostou de foi bom. Por que depois que ele falava tudo, o dia terminava? Então tem a ver que Deus está permitindo o dia para que você possa construir em palavras aquilo que para o final do dia você vira e fala, foi bom. Foi bom. Agora eu posso descansar. Ah, peguei. Uau. Foi bom, entendeu? Foi bom. Uau. Eu passei o dia construindo e no final foi bom. Ao invés de eu reclamar, é isso aí. O que falta para nós é descanso. É descanso e obediência, né? Obedecer e descansar no Senhor. E fala para mim, o que você tem meditado, por onde você tem andado, o que você tem ouvido das igrejas, né? O que Deus está falando nas igrejas, o que Deus tem falado contigo, o que você tem mais ministrado.
Então, mano, eu tenho falado muito nesses últimos dias, assim, como são muitos assuntos, o que mais tem me chamado a atenção nesses últimos dias é a questão da paternidade. Essa aí é. Porque a paternidade no Velho Testamento, ela não é tão clara, né? Acho que tem Elias subindo e Eliseu grita: meu pai, meu pai. Sim, E não enxergou Elias como mestre, entendi. enxergou como uma paternidade. As pessoas vêm para a igreja, ela enxerga no pastor uma paternidade, Sim, um nível de confiabilidade. Poxa, meu pastor. E pastor tem a ver com pai, porque pastor que cuida também, é o que zela, né? sim. Só que olha que coisa, Eliseu chegou em Sunem e a Bíblia diz que a mulher falou pro marido: ó, esse homem passa sempre aqui. Posso falar não? Essa é pesada. Manda. Esse homem sempre passa aqui. Vamos construir um quarto para ele. Ela não falou em construir uma casa. Sim, Ela falou: vamos construir um quarto. Primeiro, ela não constrói sem orientação do marido. é verdade. Ou seja, eles estão alinhados em concordância. Segundo, elas não vão construir um quarto, Sim. só que ela vai construir o quarto em cima. Então a questão não é saber se a casa tem espaço. A questão é saber se ela tem fundamento para suportar o peso da construção, né? É verdade. Porque de repente tem espaço para construir. E se não tiver fundamento? Ela vai cair. Vai desmoronar. Terceiro, que é o mais extraordinário. Quando o Eliseu entra para dentro do quarto, o texto diz que estava Eliseu e o moço dele. O Eliseu vira e fala: chama ela, porque eu vi que ela não tem filhos. Sim. Quando ela chegou, a Bíblia diz que ela parou na porta do quarto dele. Ué, Tiago, mas a casa não era dela? É. O quarto era de Eliseu, mas a casa era dela. Por que ela não chegou entrando? Porque, primeiro, ela respeitou o limite do profeta. Uau. Uau. Ela respeitou o limite do profeta. Talvez as pessoas estão sofrendo consequências trágicas porque não sabem respeitar Limite. limites. Limite é disciplina, cara. Segundo, ela colocou Eliseu dentro de um quarto, não foi? Sim. Deus foi lá e colocou um filho dentro do ventre dela. Uau, é verdade. Porque quando você abriga o que é de Deus, Deus faz da sua vida uma casa de promessas. Para Deus colocar o eterno dentro de você, você precisa abrigar alguma coisa divina. Uau. Calma, repete isso pra nós? Como que é? Que isso? Para Deus colocar algo dentro de você, você precisa aprender a guardar, abrigar o divino. Ela colocou Eliseu dentro do quarto e Deus colocou um filho dentro do ventre. Quando você abriga aquilo que Deus envia, que você constrói algo para aquilo que Deus envia, pode ter certeza, você vai desfrutar de promessas que você nem sabia. Aquela mulher talvez não tinha planos de ser mãe, né? Sim. Quando assusta que não, aquela mulher está carregando um filho. Só porque enquanto ela tem um filho na barriga, ela tem um profeta no quarto. É verdade. O menino nasceu, o profeta está lá. Quando o profeta foi embora, o menino morre. A ausência do profético pode gerar morte para muitas casas. Quando o menino morreu, ela não enterrou. Porque no Brasil, a cultura é morre, enterra. Ela não enterrou. O que ela fez? Foi lá e levou para o quarto. Sim. Moral da história. Às vezes o cara quer levar o casamento dele para um advogado. Sim. Só que aí o cara que tá cuidando do casamento dele tá no quinto casamento. Como é que ele vai cuidar do seu, mano? O cara tá no quinto. O que ela fez? Ela levou pro quarto. Qual o problema da minha geração? A gente, ao invés de levar pro quarto, vamos ir pra internet. A gente tá chateado, vai pra internet. Deixa eu desabafar aqui. E Jesus diz: quando orares, Fecha a porta do teu pai. entra pro quarto, mano. Tá lá dentro. Então, mandou entrar pro quarto e fechar a porta. E eu acredito muito que Deus está nos chamando pro quarto, porque o quarto é o lugar da intimidade. Você já percebeu? Você entra para o teu quarto e fecha a tua porta. Não mandou entrar no quarto dos outros. Por que ele mandou entrar no seu quarto? Porque intimidade no quarto dos outros não é intimidade, é adultério. Nossa. Entra para o teu e fecha a porta e ora o teu pai que te vê. Gente, ele não ouve primeiro. Primeiro ele vê. Porque, por exemplo, se tiver um quarto, por exemplo, ó, tá tendo uma reunião aqui na sala vizinha. Sim. Nós estamos vendo eles? Não. Não. Mas quem está em cima vê. Porque Deus está na horizontal. Uau. Você está aí? Por que nós enxergamos as coisas de um jeito diferente de Deus? Porque nós enxergamos na vertical. Deus enxerga na vertical, na horizontal. Nós enxergamos na horizontal, Deus enxerga na vertical. Quando a H estava no deserto, que o menino estava para morrer, que ela colocou debaixo da árvore, ela pensou: vamos morrer de sede. Porque o único odre de água que era para nós dois secou, não tem mais água. Deus vira para ela e fala assim: ó, tem um poço bem ali. Mas peraí, o poço estava lá perto. Por que ela não viu o poço? Que ela estava na horizontal, irmão. E por que Deus viu? Porque Deus estava na vertical. Resumindo, pare de enxergar as coisas a partir da sua visão e Deus está te dando a oportunidade para você enxergar a partir da visão dele. Pare de enxergar o seu casamento a partir da sua visão. Pare de enxergar os próximos dias a partir da sua visão. Pare de enxergar as crises ou a sua guerra
A partir da sua visão, Deus está te dando uma oportunidade para você enxergar a partir da visão dele. Quando você enxerga a partir da visão de Deus, você para de reclamar e só começa a agradecer. Uau, isso é poderoso. E isso é tão forte porque quando a gente fala de Deus estar presente no nosso quarto, e a gente fazer a analogia mesmo da história, esse é o mesmo Deus que abriu o mar, esse é o mesmo Deus que estava na coluna de fogo, esse é o mesmo Deus que era a nuvem, esse é o mesmo Deus que emanava, né, o maná do céu, e a gente vê esse Deus como poderoso, e é esse Deus poderoso que habita no nosso quarto, quando a gente dobra o nosso joelho e clama a ele em secreto. Porra, Já não. faz sentido. Encerrando a minha participação, isso aí que você falou. Ele falou assim, ó, quando orares, entra para o teu quarto. Sim. Teu, singular. Mas aí na oração dominical, ele falou assim, ó, quando vocês orareis assim, Pai Nosso. Quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai. Sim. Mas quando vocês orareis assim, Pai Nosso. Ué, que bagunça é essa? É, acabou de falar agora que é teu, agora é nosso. É porque quando você está em grupo, ele não é só seu. Ele é nosso. Mas quando você está no particular, você não é órfão. Ele é seu. Você tem um pai. Você tem um pai. E aí, Davi chegou no campo de batalha, isso é muito especial, gente. Ele falou assim, Davi chegou no campo de batalha, ou melhor, deixa eu ler aqui. Sim. Deixa eu ler isso aqui. 1 Samuel 16. Gente, esse podcast é bem bíblico, hein? É bíblico, bíblico, bíblico. Bíblico. Olha isso. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 13. Olha isso, gente. 1 Samuel 16, 13. Aqui, ó. Samuel pegou chifre. Olha isso. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi. Samuel pegou o chifre e ungiu. Quando Saul foi ungido, Deus mandou Samuel pegar um vaso. Sim. Mas quando Davi foi ungido, Deus mandou Samuel pegar um chifre. Sim. Foi o mesmo profeta. Só que para Saul foi vaso. Para Davi foi chifre. Por que vaso? Porque o vaso, para ser cheio, para ser formado, precisa da digital humana. Um vaso não nasce sozinho. Sim. Alguém tem que pôr a mão. Então a unção de Saul passou pela mão do homem. Mas para ungir Davi, pega o chifre. E por que o chifre? Porque para você arrancar o chifre do animal, você vai ter que sacrificar ele. Uau. A unção que Davi recebeu foi depois do sacrifício. Entendi. A unção de Saul não, passou pela digital humana. Só que aí a Bíblia diz assim, ó. 1 Samuel 16, 13. Isso é muito forte. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. O Espírito veio e apoderou de Davi, não foi? Versículo 14. Depois, o Espírito do Senhor saiu de Saul. O Espírito de Deus entrou em um e saiu do outro. No versículo 13 entrou em Davi. No versículo 14 saiu de Saul. E olha que coisa de lua. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno, o espírito do mal, vindo da parte do Senhor, atormentava ele. Moral da história? Quando o Espírito Santo entra, os demônios saem. Mas quando o Espírito Santo sai. E aí, para ir mais fundo, quando os espíritos malignos vinham atormentar Saul, quem que ele chamava para tocar harpa? Davi. Não tem a ver só com a habilidade, mas tem a ver com a presença que ele carrega. Quando Davi tocava harpa, os espíritos malignos saía. Davi voltava para casa. Os espíritos malignos voltavam de novo. Tinha que chamar Davi. Davi ia lá, tocava harpa. Os espíritos malignos saía, Davi voltava para casa. Não tem a ver com os espíritos malignos que entram e saem na vida de Saul. Mas tem a ver com o acesso que Davi está tendo de entrar e sair do palácio. Porque o próximo rei de Israel era quem? Davi. Deus nunca vai te colocar no trono sem que primeiro ele te dê acesso. Moral da história. Muita gente está perdendo o acesso por causa dos excessos. Não deixe que os excessos roubem os acessos. O cara fala demais, Thiago. O cara reclama de todo mundo. Ninguém é bom, só ele que é bom. Os excessos roubam os acessos. Não deixe que os excessos roubem os acessos. Então o que eu não posso fazer é atrapalhar o processo. É isso aí. Existe um processo. É isso aí. Existe um processo. Bom, gente, esse foi mais um Mesa Cash com o pastor Jackson. Olha aí. Pão! Eu espero que vocês tenham gostado. Vem mais por aí e a gente vai ter mais, viu? Acesse o nosso canal, dê um like lá, enfim, nos acompanhe nas redes sociais e... Posso deixar minha última consideração? Com certeza. Joãozinho, Bia, vocês, obrigado, Thiago. Tamo junto. Olha, nós somos muito gratos a Deus pelo que Deus está construindo
e pelo que ele ainda vai construir através da igreja brasileira, enfim. Nós estamos na rota desse reavivamento. E quero dizer a vocês que antes de Deus construir vocês por fora, ele vai construir primeiro vocês por lá, pelo lado de dentro. Sabe? Se Deus organizar você por dentro, você não vai ser uma bagunça por lá de fora. Vai ser necessário, às vezes, ele tirar você de certos ambientes, vai ser necessário, às vezes, ele tirar você de certos lugares, vai ser necessário, às vezes, ele tirar você de certas companhias. Quando Moisés chegou no monte de Deus, que o anjo do Senhor apareceu, que Moisés cuidava das ovelhas do sogro, olha que loucura, o monte de Deus, o anjo de Deus, as ovelhas do sogro, Deus falou, Moisés, tira a sandália. A única coisa que era de Moisés, Deus mandou, tira. Porque para Deus envolver você com a glória, você vai ter que tirar alguma coisa que não tem a ver com esse lugar. Como ele vai ter que pisar no solo, que era o Monte Horebe, Deus estava dizendo, tira tudo que interfere você de ter contato com o ambiente de glória. Arranque hoje qualquer coisa que interfere você de ter contato com essa glória, contato com essa presença, porque Cristo sempre foi o centro do Evangelho. Amo vocês. Amém. E esse foi mais um Pão e Mesa Cast. Nós te agradecemos. Siga o nosso canal, deixa o seu like. Tamo junto. Pastor, Deus abençoe, viu? Obrigado. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Gente. Aí a família.